Olá, evoluentos! Boas-vindas a mais um conteúdo aqui do canal Hospital da Alma, um lugar que está preocupado com a sua alma, com a sua mente, com a saúde e com a sua saúde mental. Boas-vindas para você. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós estamos aqui todas as terças-feiras conversando a respeito das dores da alma e hoje nós vamos refletir sobre o capítulo do livro chamado Irresponsabilidade. Ontem eu fiz uma enquete aqui nas redes sociais e perguntei: você acha que somos responsáveis pela construção da nossa felicidade ou isso é responsabilidade do outro? 67% das pessoas disseram que sim, isso é nossa responsabilidade, porém 33% disseram que não, isso não é da nossa alçada. De quem será, então, a responsabilidade de fazer a gente feliz? Será que é do outro? Ou será que determinar que o outro faça aquilo que eu deveria fazer não pode ser uma irresponsabilidade da nossa parte? Já pararam para pensar nisso? E hoje nós vamos falar sobre isso aqui no capítulo do livro As Dores da Alma, cujo tema é irresponsabilidade. Vamos lá, gente? Vamos ao conteúdo? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Érica Moraes, sou a presidente do Hospital da Alma, sou terapeuta de ambiente, sou personal organizer, sou gestora da clínica e gosto de vir aqui trazer reflexões para vocês e para mim também. Hoje nós vamos falar sobre a irresponsabilidade. Neste livro, este tema, ele começa assim. Deixa eu arrumar aqui, gente, peraí. Bom, ele começa assim: somos nós mesmos que fazemos os nossos caminhos e depois denominamos de fatalidade. Ou seja, nós que escolhemos, que caminhamos, ninguém nos empurra para caminho algum. Nós, por nossa própria vontade, escolhemos os nossos caminhos e depois falamos: nossa, que tragédia que aconteceu. E aí ele continua: não é coerente que cada um de nós trabalhe para alcançar a própria felicidade? O que vocês acham disso? Não é coerente? Não é lógico que devemos nos responsabilizar apenas pelos nossos atos? Não nos afirma a sabedoria de Jesus que seríamos conhecidos exclusivamente pelas nossas obras? Ou seja, neste primeiro parágrafo, ele já vem fazendo questionamento para nós, no sentido de: você é o único responsável pelos seus atos. Não tem como você responsabilizar os seus atos colocando isso no colo de alguém, colocando isso na responsabilidade de outro, sendo que você é responsável por si. E muitas pessoas, e é por isso que o mundo está do jeito que está, e é por isso que as pessoas estão com vários problemas, com a saúde mental e emocional abalada, acredita de verdade com a sua alma que o outro é responsável pelas atitudes que você mesmo toma. Isso não é coerente. Isto se chama não consciência. Quando a gente acredita que o outro é o problema, que o outro nos conduz. Olha só o que diz aqui: fazer os outros seguros e felizes é missão impossível de realizar. Vral para nós. Fazer os outros seguros e felizes é missão impossível. Eu vou até grifar aqui. É missão impossível
impossível de realizar. Veja, quem poderá fazer você feliz? Ninguém, porque às vezes a pessoa ela tem ali a intenção de te fazer feliz e mesmo assim você não é feliz com aquilo que ela acha que vai fazer e que vai te trazer felicidade. Não é. A felicidade não vem das coisas que você acredita que os outros fará por você. Muitas pessoas estão trocando seus relacionamentos seguros ou trocando seus empregos, trocando as suas amizades. Por quê? Eu vou arrumar uma pessoa para ele me fazer feliz. Querido, querida, acorda para a vida. Ninguém te fará feliz. Se acreditarmos que depende unicamente de nós a plenitude da sua concretização, assim admitimos, passamos a partir de então a esperar e a cobrar retribuição, em outras palavras, a reciprocidade do outro. Se a gente acredita que depende unicamente de nós, se a gente não acredita que depende de nós a plenitude da vida, a gente vai passar a esperar contribuição do outro e vai começar a cobrar isso desta pessoa. Eu fiz isso no meu antigo relacionamento. A pessoa é responsável por me ajudar a fazer isso, aquilo outro. E aí, o que aconteceu? As pessoas não aguentam essa pressão. E as pessoas não serão recíprocas conforme as suas expectativas. E olha adiante, não seria mais fácil que cada um de nós conquistássemos a nossa felicidade para que depois pudéssemos desfrutá-la convivendo com alguém que também a conquistou por si mesmo? Qual a razão de ofertarmos aos outros e, por sua vez, os outros concederem a nós aquilo que não tem? Por certo, só podemos ensinar ou partilhar aquilo que já sabemos e que já aprendemos. Olha que lindo esse trecho desse livro. Assim diz Pedro, o apóstolo de Jesus: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso sim te dou. Desta maneira, vivemos constantemente colocando nossas necessidades em segundo plano e, ao mesmo tempo, nos esquecendo de que a maior de todas as responsabilidades é aquela que temos conosco mesmo. Isso aqui eu vou até grifar. O que acontece, gente? Nós nos colocamos em segundo plano. E eu fiz muito isso na minha vida, tá? Fiz muito isso, às vezes faço. Só que o que acontece? Quando você se coloca em segundo plano, quando você esquece que a responsabilidade da sua vida é você, você começa a cobrar isso do outro, a ser uma mulher ou um homem birrento, chato, cri-cri, cobrador, sempre está reclamando. Porque fulano, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho isso, porque eu tenho isso. Sempre está na queixa. Porque você se colocou em segundo plano. Não é culpa de ninguém. Você poderia sim se colocar em primeiro plano. É autorresponsabilidade. Nós estamos trabalhando aqui dentro do Hospital da Alma com autorresponsabilidade. E quem se deixou em segundo plano não foi ninguém, foi você mesmo. Será que já não está na hora de você se resgatar? Será que já não está na hora de você se responsabilizar por você, ao invés de esperar isso do outro? Pensa nisso. Depois do meu divórcio foi que eu acordei para a vida. Foi que eu percebi. Eu me deixei em segundo plano. Por isso que eu fiquei tão irritadiça.
tão brava, tão reclamona. Mas ninguém colocou uma arma na minha cabeça e falou assim, ei, você tem que estar em segundo plano, viu? Tudo aqui é pra mim, ninguém fez isso. Ninguém da minha casa. Absolutamente ninguém. Nem meu pai, mãe, ex-marido, filhos, ninguém. Falou, você tem que fazer isso pra todo mundo, senão você vai morrer. Não, a gente que escolhe. E é tão chato isso, né? Tão chato. Chato ouvir isso. Que você é que escolhe aquilo que você faz com a sua vida e depois você acha que isso é um problema do outro. Não. Você é responsável por você. Comece a escolher melhor. Comece a escolher direito. Continuando. Os acontecimentos exteriores da nossa vida são o resultado direto das nossas atitudes internas. A princípio, podemos relutar para assimilar e entender esse conceito, porque é melhor continuarmos a acreditar que somos vítimas indefesas de forças que não estão sob o nosso controle. Efetivamente, somos nós mesmos que fazemos os nossos caminhos e depois os denominamos de fatalidade. Gente, olha que interessante este trecho. Os acontecimentos exteriores da nossa vida são resultados direto das nossas atitudes internas. Quero complementar esse conteúdo aqui, falando para vocês um pouquinho sobre alguns tipos de comunicação que existe baseado na CNV. Então, baseado na comunicação não violenta, que é um livro que explica sobre como você estar no mundo de uma forma mais empática, mais sensível, mais compassiva. Este livro, Comunicação Não Violenta, explica alguns tipos de comunicação que temos. Nós temos a comunicação interna, aquilo que a gente fala para nós mesmos. Nós temos a comunicação intrapessoal, que é a interna. Interpessoal, que é aquela que eu converso com aquela pessoa no individual, eu e um amigo, eu e o marido, eu e o filho, enfim. E a sistêmica, aonde eu começo a falar com o mundo, falar com as pessoas no mundo do trabalho, quando eu preciso falar para mais pessoas, ok? Ok. Geralmente, dentro deste conteúdo, existem 3 tipos de pessoa. Existe o sabotador, existe o vítima e existe o vilão. O vilão, ele fala para si mesmo, a sua comunicação interna. Entre eu cuidar de mim e cuidar do outro, eu sou o mais importante. Então, eu vou cuidar de mim e eu não estou nem aí pro outro. Este é o vítima. Este é o vilão, desculpa. Depois tem o vítima. O vítima é eu tenho mais consideração pelo outro do que por mim. Então, eu sempre vou escolher fazer as coisas para o outro. Sempre vou me deixar em segundo plano porque eu considero mais os outros do que eu mesmo. Isto é uma comunicação interna. E tem o sabotador. O sabotador é aquele que não tem consideração por ele, não tem consideração pelo outro. Ou seja, é aquele cara ou aquela mulher que, por exemplo, você fala assim, eu vou fazer uma dieta, tá bom, amiga? Marido, filhos, enfim. Aí essa pessoa fala, vai nada, você já tentou tantas vezes, vai falhar de novo, pra quê? Larga a mão de ser bobo. Mas essa pessoa também não faz dieta. Ela também nem tenta, sabe? Aí essa pessoa fala assim pra você, olha, eu vou na sua festa, tá bom? O que você quer que leve? Eu quero que você leve o carvão. A pessoa não vai na festa e não leva o carvão. E você está contando com essa pessoa. Então é uma comunicação interna de que eu vou fazer só aquilo que é bom pra mim. Este é o exemplo do enorme egoísta. E tem a comunicação do protagonista. Este é o 4º personagem. O protagonista, ele tem uma comunicação interna saudável, porque ele tem apreciação por si e ele tem apreciação pelo próximo. Então, ele cuida de si e ele cuida do próximo. Quem é este cara? Quem é este personagem? Este personagem é o que aprendeu o amor ágape.
Amar ao próximo como a ti mesmo. Quantas pessoas tem no mundo? Pouquíssimas, que são protagonistas. E nós estamos aqui com o intuito de ajudar você a ser um protagonista na sua vida e mudar a sua comunicação interna. Porque se você não mudar isso, você vai cocriar para a sua vida fatalidade, cocriar coisas incoerentes com aquilo que você deseja, simplesmente porque você tem uma comunicação interna e uma atitude interna incoerente com aquilo que você veio ser na vida, na terra, no mundo. Entende isso? Então, efetivamente, somos nós mesmos que fazemos os nossos caminhos. Depois a gente acha que é ruim. Às vezes você está se comunicando agressivamente com as pessoas, às vezes você está sendo negligente com você mesmo, não está cuidando de você, não está cuidando do seu próximo, dos seus relacionamentos, das suas finanças. Alguém aqui da live que vai assistir agora, vai assistir depois, tem uma planilha financeira, por exemplo? É uma coisa boba, mas tem uma planilha financeira? Que você anota os seus gastos, anota quais são as contas que tem que pagar. Às vezes a gente não tem o simples. A gente não se organiza, não tem uma planilha financeira, não tem uma organização. E aí a gente acha que a gente não tem dinheiro. Aí a gente acha, nossa, mas Deus não me prospera. Negativo. Nós é que somos desorganizados. Nós é que escolhemos os nossos caminhos. E às vezes a gente escolhe um caminho de desorganização, ainda que inconsciente. Então, este livro ele vem falar o seguinte: nós somos irresponsáveis pelas nossas vidas, mas a gente não acha que não. Por que que a gente acha que não, gente? Porque a gente não aprendeu. Isso não é nem a nossa culpa, mas a gente tem a oportunidade de aprender a partir de agora, porque somos adultos. Aqui a gente fala com adultos, e adultos é responsável por si. Então, e aí o livro continua complementando o que eu estou falando com vocês agora. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida? Haverá. Conforme ao sentido que se dá a este vocabulário. Fatalidade. Coisas que não estão ao nosso controle. Um acidente de carro, uma morte súbita de alguém, certo? Isto haverá. E são no vocabulário, são pré-determinados? Ah, tá. E não são pré-determinados. E neste caso, que vem a ser o livre-arbítrio. O livre-arbítrio nada mais é do que Deus te deu uma capacidade de escolher por si só o seu destino. Se você está sofrendo no seu relacionamento por alguma questão, financeiramente, com a educação dos seus filhos, no trabalho, é porque você tem o livre arbítrio. Você escolhe, com consciência ou não, o seu destino. Isto é um presente que Deus te deu. Só que você está escolhendo como o seu destino. Como é que você está escolhendo a sua vida? E depois você vai reclamar falando que o problema é o outro. Toma cuidado com aquilo que você faz que Deus deu para você, que é o seu livre arbítrio. Pegou a visão? É inevitável para todos nós o fato de que vivemos invariavelmente escolhendo. É inevitável, gente. A condição primordial do livre-arbítrio é a escolha. E para que possamos viver, torna-se indispensável escolher sempre. Nossa existência se faz através de um processo intermináveis de escolhas sucessivas. Gente, olha que interessante isso. A condição da vida primordial é fazer escolhas. E nós estamos
fazendo escolhas todos os dias, sucessivamente. Eu escolho escovar o dente ou eu não escovar. Eu escolho tomar o café da manhã ou não tomar. O café com açúcar ou sem açúcar. Eu vou fazer exercício ou eu não vou. Eu vou continuar na live ou eu não vou. Eu vou reclamar ou eu vou agradecer. O tempo todo. Nossa existência se faz através de um processo intermináveis de escolhas sucessivas. Quais são as escolhas que você está gerando na sua vida? Comece a observar os resultados. Que resultado você está tendo na sua vida? É fruto das suas escolhas todos esses resultados. E não adianta culpar ninguém. Você é dono das suas escolhas. A não ser que você seja uma criança de 5 anos que a mãe coloca comida na sua boca e você não escolhe. Se não, você é responsável. Dói, né? Eis aqui um fato incontestável da vida. O amadurecimento do ser humano inicia-se quando cessam as suas acusações ao mundo. Que lindo! Eis aqui um fato incontestável da vida. O amadurecimento do ser humano inicia-se quando cessam suas acusações ao mundo. Ninguém é culpado de nada. A vida não te deve absolutamente nada. Você vai ser um adulto maduro ou uma criança birrenta? Acreditando sempre que a vida te deve algo e que as pessoas te devem algo. Ou você vai começar a amadurecer e parar de acusar as pessoas e o mundo. Bingo de milhões. Que nem diz a mestra Elaine Eurives. Puta que eu pariu. Que droga! Só que, entretanto, há indivíduos que se julgam Eu vou até fazer uma vozinha de vítima. Entretanto, há indivíduos que se julgam perseguidos por um destino cruel e censura tudo e todos, menos a eles mesmos. Recusam sistematicamente a responsabilidade por suas desventuras, atribuindo a culpa às circunstâncias e às pessoas, bem como não reconhece a conexão existente entre os fatos exteriores e o seu comportamento mental. No íntimo, essas pessoas não definiram limites em seu mundo interior e vivem um verdadeiro emaranhado de energias desconexas. Os limites nascem das nossas decisões profundas sobre o que acreditamos ser nossos direitos pessoais. Os limites nascem das nossas decisões profundas sobre o que acreditamos ser nossos direitos pessoais. O que significa pessoas vivendo no emaranhamento de energias desconexas? Tem um outro livro que pode complementar esse conteúdo, que se chama Mais Esperto que o Diabo. Neste livro, o autor... Ai, meu Deus, esqueci o nome dele. Bom, esqueci o nome dele. Ele faz uma entrevista com um denominado diabo e o diabo responde a todas as suas perguntas. E uma das perguntas que esse autor faz é: por que as pessoas fazem coisas sem pensar? Por que as pessoas não escolhem? Por que elas estão se acabando, se matando, se suicidando inconscientemente, quando elas bebem muito, quando elas fumam, quando elas se drogam? E aí o diabo responde: essas pessoas estão envolvidas
com energias chamada ritmo hipnótico. Ritmo hipnótico são energias desconexas, ou seja, essas pessoas não escolhem por si, quem escolhe por elas sou eu, a energia negativa que está inserida no mundo, no universo. Eu escolho por essas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas não têm o hábito de refletir, não têm o hábito de pensar, não têm o hábito de se responsabilizar por si. Elas são pessoas ignorantes que acreditam que o mundo é responsável por tudo. Então, elas pensando dessa forma, eu consigo fazer um ritmo que hipnotiza essas pessoas e elas acreditam em todas as sugestões energéticas que eu dou para elas e elas acabam sendo as minhas escravas. PPP. Caramba! Quando eu li esse livro, eu falei, eu não vou ser mais escrava de ninguém. E como ele faz isso? Ele faz você ter um ritmo hipnótico de assistir televisão, ele faz você ter um ritmo hipnótico de beber, de fumar, de pornografia, de tudo aquilo que te desvia da luz. A energia negativa, essa energia desconexa, essa energia emaranhada do planeta fica ao seu lado, essa energia emaranhada fica ao seu lado e não deixa você tomar decisões profundas sobre você mesmo. A sua alma muitas vezes grita, a sua alma fala, eu não quero mais isso, eu quero ser uma outra pessoa, eu não quero mais falar dessa forma, eu não quero mais viver desse jeito, mas o ritmo hipnótico é tão grande, você está tão hipnotizada, que você não percebe. E existe um jeito da gente sair disso, sair desse ritmo hipnótico, que são as energias negativas do universo, essas energias desconexas. Existe um jeito, vamos continuar a leitura para a gente entender? Nossas demarcações estabelecem nosso próprio território, cercam nossas forças vitais e determinam as linhas divisórias do nosso ser individual. Há um espaço delimitado onde nós terminamos e os outros começam. Gente, pra gente entender essa frase, essa linha aqui, nós precisamos realmente escolher sair de um ser irresponsável para se tornar um ser altruísta, um ser protagonista. Porque existe, então o que ele está falando? Existe dentro do nosso território uma marcação, uma força sobre, vou explicar do meu jeito, sobre aquilo que é meu e aquilo que é do outro, certo? Já aconteceram com vocês, por exemplo, você está super bem, chegou do trabalho, está super tranquila, chegou em casa. Aí chega em casa, alguém da família, o pai ou a mãe, tá lá bicudo, com cara feia. E aí, de repente, aquela sua alegria começa a sumir e você começa a ficar triste, emburrado, junto com a pessoa que estava emburrada, sendo que você não estava emburrado ou emburrada, você estava feliz, mas aí você encontrou com essa pessoa e ficou mal. Aí algumas pessoas falam, eu sou esponja, eu sou uma pessoa que pega a energia no ar. Negativo. Você simplesmente não entendeu que você tem a sua força vital e quem determina essa divisória entre você e o outro é você. Entre aquilo que é seu e aquilo que é do outro é você. Aquilo que a sua energia, a energia do outro é você. Você escolhe, você pode escolher, ainda neste exemplo, chegar em casa, a pessoa está lá emburrada, aí você olhar e falar, tá, não sei o quê, vou tomar um banho, vou comer, vou fazer tal coisa, e não pegar a energia do outro, e não emaranhar energeticamente com o outro. Porque as energias estão aí, gente, no mundo, ó. Boa, má, tá aí, ó, espalhada. Qual energia que você vai deixar
se ser afetado. A responsabilidade disso é sua. Não é do outro, gente, pelo amor de Deus. Vamos aprender isso, porque senão nós não vamos crescer e amadurecer. E nós precisamos crescer e amadurecer para a gente prosperar, para a gente governar, para a gente transbordar, para a gente ser feliz. Sem este amadurecimento mental, espiritual e emocional, a gente vai se deixar se levar sempre por essas energias desconexas que não são nossas. É isso que esse livro está falando. Gente, você tem o poder de determinar aquilo que é seu, de delimitar aquilo que é seu e aquilo que é do outro. O poder é seu. Você pode fazer isso. Você é uma criatura dotada de inteligência. Você tem essa capacidade. Você tem, acredita em você. Você tem. Então, olha só o que a continuação do livro. Algumas criaturas aprenderam desde a infância o senso dos limites com seus pais amadurecidos. Pais amadurecidos criam filhos amadurecidos. Pais infantis criam filhos infantis. Então, o que um pai amadurecido, você que é pai e mãe que está aqui assistindo essa live, o que um pai amadurecido vai fazer com o seu filho? Seu filho vai chegar, você está conversando com um amigo, com alguém, tarará, então você está ali, você e a pessoa, certo? Conversando, pá. Aí o filho chegou, mãe, pai, não sei o que. Um pai maduro vai falar, filho, eu estou no meu momento, dá licença, por favor, não... É urgente? Não é urgente, então daqui a pouco a gente conversa. O papai e a mamãe estão ocupados. O que você fez para essa criança? Você determinou para essa criança o limite de conversa. Não é hora de você conversar comigo agora. Porque a papai e a mamãe está conversando com uma outra pessoa. Se você é um pai ou uma mãe, e eu vou falar que eu já fui os dois, tá? Já fui aquela mãe bem, ai filho, faz o que você quer. Faz o que você quer. Entra na minha conversa, bagunça tudo aqui. E agora eu estou sendo uma mãe madura. Tipo, agora não. Não, filha, eu estou no meu momento, eu estou no banheiro, a minha porta está fechada, não é para entrar. Eu estou no meu limite da minha parte íntima ali, né? Da minha conexão com a minha privada. Eu sozinha, eu. Agora não. Até com a minha cachorra eu tô falando, filha, agora não é hora de entrar no banheiro. É o meu limite interno e externo. Se você não aprender isso, as pessoas vão ficar te invadindo, invadindo, invadindo. Vai chegar uma hora que você não vai aguentar e você vai gritar ou vai ficar doente. Então, olha que interessante o que esse livro fala. E aí ele continua, né? Vou ler de novo. Algumas criaturas aprenderam desde a infância o senso dos limites com seus pais amadurecidos. Isso os mantém firmes e saudáveis dentro de si mesmo. Outras, porém, não. Quando atingiram a fase adulta, não sabiam como distinguir quais são e quais não são as suas responsabilidades e os seus limites. Muitos construíram muros de isolamento que as separaram do crescimento e da realização interior, ou ainda paredes com enormes cavidades que as tomaram suscetíveis à urna confusa de suas emoções com as das outras pessoas. Gente do céu, que legal isso aqui. Eu vou até grifar, peraí. Olha só, eu vou explicar com as minhas palavras que aqui ele coloca bem chique, né? A gente pode se confundir aqui. Bom, o que ele tá falando? Quando crianças são educadas por pais maduros, essas crianças conseguem desenvolver dentro de si o que são as suas emoções, o que não são, o que é dele, o que é do outro, qual que é a sua responsabilidade e qual não é a sua responsabilidade. Contudo, existem muitos adultos e nós estamos aqui, gente, alguém de nós aqui passa por isso, que ainda a gente não construiu dentro de nós esta consciência daquilo que é meu e daquilo que é do outro. O que eu recebo do outro é algo que é meu ou algo que é do outro?
E a gente não consegue. E aí o que que a gente faz? A gente começa a fazer uma confusão daquilo que é nosso, daquilo que é das outras pessoas. E muitas vezes, eu vou resumir do meu jeito, tá? Esse parágrafo. Muitas vezes a gente cria um isolamento, muro de isolamento que separa a gente do nosso crescimento interior. Por quê? A gente acaba fugindo das coisas e das pessoas. Por exemplo, eu não vou mais sair naquele lugar porque ali é uma energia negativa. Eu não vou mais conversar com aquela pessoa porque aquela pessoa me sufoca. Eu não vou mais naquele ambiente porque aquilo... Meu Deus, aquelas pessoas são assim, 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 assim. Por que que a gente faz isso e toma essas escolhas? Porque a gente ainda não se tornou responsável interiormente. De entender que se você escolher, por exemplo, isso acontece muito na família, né? Exemplo, Natal. Né? Natal tava aí, gente, Natal é assim, né? Natal, Ano Novo e tal. Você tá lá no Natal, tem uns desavisados, não é, gente? Nossa família? Na minha tem. Eu acho que toda família tem um desavisado, tem uns cri-cri, né? Tem aquelas tia que falam umas coisas e fala, Jesus, da onde sai essa mulher? Da onde sai esse cara? Enfim. Aí você, imaturo, não amadurecido, não responsável pelo seu cabedal interior, não responsável pela sua realização interior, porque a gente não aprendeu, não vai na festa. Por quê? Porque você é suscetível a todas as emoções daquele ambiente. Já aconteceram com vocês de você, por exemplo, você tá bem, né? Tá bem, aí você foi num lugar, de repente, porque você estava naquele lugar, você ficou super mal, saiu de lá mal, porque não sei o que, não sei o que, não sei, pegou a energia do ambiente. Já aconteceu isso com vocês? Se acontecer, se estiver acontecendo muito, começa a prestar atenção. Você ainda não se tornou protagonista do seu cabedal interior. Por isso que você está se deixando se confundir com as emoções das outras pessoas. E aí o livro sugere: limites são o portal dos bons relacionamentos. Limite. Coloca limite nas coisas. Por exemplo, eu não aceito que fale assim comigo. Eu não aceito esse tipo de julgamento. Eu não aceito esse tipo de coisa. Coloca limite. O limite é o portal dos bons relacionamentos. Se você não coloca limite, quando a gente não coloca limite, significa dizer que nós estamos sempre achando que as pessoas é que tem que saber, que tem que entender. Já ouviram falar assim, ó? É óbvio que a pessoa tinha que fazer isso. Quem já ouviu falar sobre o óbvio? É óbvio. Gente, interage comigo, gente. Tô conversando com vocês. Manda alguma coisa aí pra mim. Gente, olha só. O óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Estabelecer o portal dos limites é falar aquilo que é óbvio, às vezes, para você e não é para o outro. Para o outro não é óbvio, entende? Então, tem como objetivo nos tornar firmes e conscientes de nós mesmos, a fim de sermos capazes de nos aproximar dos outros sem sufocá-los ou desrespeitá-los. Visam também evitar que sejamos constrangidos a não confiar em nós mesmos. Tudo isso acontece quando a gente não é firme e consciente de nós, quando nós não somos capazes de nos aproximar dos outros sem sufocar, sem respeitar, ou quando a gente deixa as pessoas nos sufocar e nos desrespeitar, isso tudo é porque nós não aprendemos a colocar o portal. Eu imagino o portal dos limites, gente, como se fosse uma energia mesmo. Uma energia, uma aura que você coloca aqui, ó. Aí você, daqui pra cá, não.
não aceito isso, não gosto, não concordo. E você pode fazer isso de uma forma elegante, de uma forma compassiva, de uma forma altruísta. Você não precisa ser ignorante, arrogante, prepotente para impor esses limites. Você pode impor limites, inclusive sorrindo. Né, meu querido, minha querida, comigo isso não funciona, então desculpa. Você pode fazer isso. E isso é extremamente necessário, gente. Porque senão a gente vai sofrer. A gente não vai acreditar em nós mesmos. Aqui diz, quando a gente não consegue fazer isso, a gente se sente constrangido e a gente não confia em nós. A gente passa a desconfiar da nossa capacidade de lidar com pessoas. E quando a gente passa a desconfiar que nós somos capazes de lidar com as pessoas, a gente começa a se afastar, se isolar. A gente começa a criar depressão, a gente começa a criar ansiedade, síndrome do pânico. A gente começa a se isolar. Por quê? Porque a gente não aprendeu a fazer isso. Só que isso sempre é possível. Sempre é possível a gente aprender. Sempre é possível a gente dar um passo a mais na nossa evolução espiritual. A gente sempre pode escolher. Por isso que esse tema fala sobre, você pode escolher. Escolha. Escolha. E aí ele continua, ser responsável implica ter a determinação para responder pelas consequências das atitudes adotadas. Vou ler de novo. Ser responsável implica ter a determinação para responder pelas consequências das atitudes adotadas. Ou seja, ter consciência daquilo que você escolhe, consciência dos resultados que está gerando na sua vida através das escolhas que você teve. Ou seja, eu sou responsável por aquilo que eu escolho. Eu escolho beber, então eu sou responsável pela doença. Eu escolho fumar, então eu sou responsável pelo câncer. Não é que o câncer chegou em mim, na minha vida, porque Deus quis. Não, eu sou responsável. Eu coloquei essa doença no meu corpo. Isso que ele está falando. Ser responsável implica em determinar as consequências das suas atitudes, é responsabilidade sua. Se você não está bem no relacionamento, com o dinheiro, com a espiritualidade, é responsabilidade das escolhas. Assuma isso. E, gente, é mágico. Quando a gente assume a nossa responsabilidade, tipo, poxa, que nem as pessoas. Eu assumi, eu tô separada recentemente, e eu assumo aqui nas redes sociais, pra mim, pra minha família, pra todo mundo, que eu tenho a minha parcela de responsabilidade. As pessoas, como elas estão viciadas em ter dó da gente, elas estão viciadas em ser vítimas, o que elas falam pra mim? Imagina, a culpa não foi sua. A pessoa também não fez tal coisa, tal coisa, tal coisa. Mas eu não quero saber do que a pessoa deixou de fazer. Eu quero falar daquilo que eu deixei de fazer. Eu quero ser responsável. E assumir as consequências das minhas atitudes. Porque dentro de um relacionamento falido, 50% é responsabilidade de cada um. É 50-50. Eu consigo olhar para os meus 50, né? E isso é legal. Então, quando eu falo de mim. Falo, eu errei, eu deixei de fazer, eu não fiz, eu também não fiz isso, eu também não fiz aquilo, eu também não fiz aquilo. Se o outro tiver essa consciência, ok. Se ele não tiver, tudo bem, porque eu tô aprendendo. E olha o que o livro fala na sequência, olha aqui. Ser responsável é assumir as experiências pessoais para atingir uma real compreensão dos acertos e dos desenganos. Ser responsável é decidir por si só para onde ir e descobrir a razão do próprio querer. Não existem vítimas da fatalidade. Nós é que somos os promotores do nosso destino. Somos a causa dos efeitos que ocorrem em nossa existência. Aceitar o princípio da responsabilidade individual e estabelecer os limites descomplica demais a nossa vida.
tomando-nos cada vez mais conscientes de tudo o que acontece ao nosso derredor. Escolhendo com responsabilidades e sabedoria, poderemos, olha que lindo isso, gente. Escolhendo com responsabilidade e sabedoria, poderemos transmutar, sem exceções, as amarguras que vivemos na atualidade. A autorresponsabilidade nos proporciona a dádiva de reconhecer que qualquer mudança de rota no itinerário da nossa viagem cósmica dependerá invariavelmente apenas de nós. Ai, gente! Palminha aí, coloca uma palminha pra mim. Uma palminha pra mim não, uma palminha pra esse livro, porque, gente, que coisa linda! Então ele começa o livro falando sobre o que é um ser irresponsável e como você pode se tornar responsável pelo itinerário da sua viagem cósmica. O sofrimento pode ser, eu pensando aqui agora, o sofrimento que passamos no dia a dia pode ser fruto das nossas escolhas inconscientes. Querer ser feliz, querer transmutar as amarguras é fruto da nossa escolha. Érica, eu não concordo. Não precisa. Tenta. Apenas tenta. Tenta mudar o seu ponto de vista. Tenta mudar o olhar do observador. Tenta pensar diferente sobre as experiências pessoais que você está passando agora. Começa a olhar com um olhar de compreensão sobre acerca de si mesmo e acerca do outro. Começa a compreender a ignorância alheia. Começa a compreender a sua própria ignorância. No sentido de, poxa, eu fiz isso aqui de errado. Mas eu não sabia que era errado. Agora eu sei, então da próxima vez eu não faço. Olha isso. E aí o que a Nayara coloca? Meu Deus, o que estamos escolhendo? O que estamos escolhendo? Gente, este ano, eu falei assim pra mim, Érica, um exemplo pessoal para vocês entenderem que o poder da escolha pode transformar vocês. Eu determinei para mim, no dia 1º de janeiro de 2024, eu passei o ano novo sozinha, aqui em casa, assistindo Pablo Marçal, no meu sofá, comendo pipoca. Sozinha. Aí eu pensei assim, este ano de 2024 será um ano que eu vou parar de procrastinar a respeito da minha própria saúde. Eu vou escolher todos os dias ter 30 minutos para cuidar de mim. No mínimo, de 30 minutos a 1 hora para cuidar de mim. Me alimentar melhor, porque eu gosto de comer coisas legais, saudáveis. Fazer uma caminhada. Fazer leituras e fazer live. Eu coloquei três metas. Vou cuidar de mim. Vou ler todos os dias e vou fazer lives todos os dias. Vou colocar aquele conteúdo que está na minha alma para fora, para ver se cabe mais informação, porque a sensação que eu tenho é que eu estou obesa mentalmente. Eu sei de muita coisa, eu tenho muito conteúdo, mas eu não consigo absorver mais nada. Então eu pensei, vou colocar para fora. E por eu ter tomado esta decisão de estudo, de autocuidado e de contribuição de transbordo, o sofrimento que eu estava tendo em 2022 e 2023 cessou. Por que eu estou tão emocionada com essa frase? Porque realmente, quando escolhemos com responsabilidade e sabedoria, podemos transmutar, sem exceção, as amarguras que vivemos na atualidade. A autorresponsabilidade nos proporcionará a dádiva de reconhecer que qualquer mudança na rota do itinerário da nossa viagem cósmica dependerá invariavelmente de nós. Quando eu comecei a escolher uma nova forma de estar no mundo, este ano, eu já estou recebendo resultados, eu já não fico mais chorando, eu estou me sentindo mais bonita, eu estou me sentindo com mais energia. E eu fiquei 7 anos reclamando.
achando que a culpa era dos meus filhos, do meu marido, da casa, que a casa nunca para limpa, que toda hora eu tenho que lavar a louça, então não dá tempo de ir na academia. Ah, porque eu tenho que trabalhar não sei o que, então não dá tempo de fazer tal coisa. Ah, eu não tenho tempo de fazer uma unha, não tenho tempo de fazer um batom, não tenho tempo de passar um batom, não tenho tempo de fazer uma sobrancelha. Tá sempre reclamando. Eu fiquei 7 anos fazendo isso. Quando eu tomei a decisão, eu falei, não, Érica, eu sou responsável pela minha vida, ninguém vai escolher por mim. Quando eu comecei a perceber um viajando, o outro ali, o outro acolá, e eu aqui em casa com as minhas coisas do jeito que estava, eu falei, tá errado. Eu falei, eu sou 100% responsável. Gente, às vezes você não sabe por onde começar. Às vezes você não tem ainda uma determinação tão forte, ou às vezes você não tem um plano, vamos dizer assim. Mas no momento que você falar para você, para o seu espírito, para a sua alma, chega. Foi isso que eu falei para mim. Eu falei, chega. Chega de ficar esperando o outro. Chega de achar que o mundo vai resolver meu problema. Quando você falar um chega, e quando você falar assim, chega, eu vou cuidar da minha saúde. Chega, os meus relacionamentos serão maravilhosos. Chega, eu vou ser um ótimo marido, uma ótima esposa. Eu vou ser um ótimo, excelente pai. Eu vou ganhar dinheiro. Eu vou ser fitness. Quando você falar um basta, você conseguirá. Ainda que o plano não esteja traçado, só por você ter colocado um basta, você já vai estar criando um portal de limite no seu inconsciente. No sentido, chega de ficar esperando as coisas acontecerem. A partir do seu chega, as estratégias mentais e emocionais começam a aparecer. Você vai chegar alguém que vai conversar com você. Você vai assistir um conteúdo, você vai ver um post, você vai ouvir um vídeo que vai começar a mudar a sua estrutura mental e vai começar a trazer as estratégias para você criar um movimento, a transmutação do itinerário da sua viagem cósmica, porque a vida passa num piscar de olhos. 80 anos, gente, não é nada. 100 anos não é nada. O mundo tem séculos e séculos. Estar 100 anos aqui é muito pouco, é muito rápido. Só que para você deixar de ser irresponsável, você precisa tomar a decisão. E a gente vai encerrar o nosso conteúdo sugerindo para você, tome a decisão agora. Tome a decisão de, primeiro, vou colocar aqui alguns pontos que eu anotei, de não se deixar em segundo plano. Tome essa decisão. Não se deixa em segundo plano. Depois, escolha amadurecer e ser responsável pela sua vida. Depois, para de acusar o mundo e as pessoas sobre aquilo que te acontece, sobre os seus sentimentos. Os seus sentimentos e as suas emoções são suas. Os gatilhos que o outro faz ou fala não tem nada a ver com o outro. É seu. Assuma isso. Assuma a criar um portal de limite dentro da sua áurea. Tipo, isso eu aceito, isso eu não aceito. Faz uma lista. E começa a escolher ser responsável pela vida que te foi dada por Deus ou pela vida que você conquistou como espírito eterno que você é. Se você está aqui encarnado, é porque você escolheu estar aqui. Com essa forma, com esse rosto, com essa família. Se você escolheu e não está legal as suas escolhas agora, mude. Há sempre tempo de fazer um novo fim. Há sempre tempo de fazer um novo fim. Mude a rota. Mude o itinerário da sua viagem cósmica. Só depende de você. Por isso que eu desejo para você um excelente dia, uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite. E eu desejo, realmente, que você possa ser responsável pelos seus atos. E que você possa ter sabedoria para conduzir a sua vida da melhor forma possível. Tá bom, gente? Um beijo no coração de vocês. Amanhã a gente volta ao 12h falando sobre
como os nossos cuidar dos relacionamentos podem mudar totalmente a energia e as coisas da sua casa. Se você gosta de cuidar da casa, se você tem um lar, todo mundo tem um lar, né, gente? Todo mundo tem uma casa, mas nem sempre as pessoas têm um lar. Nós aqui estamos a serviço de construir lares, lares harmônicos, lares saudáveis, lares com amor. E a gente vai falar sobre, será que a gente está cuidando do nosso lar da forma certa? Será que nós estamos colocando a prioridade em lavar a roupa do que conversar com o filho? Será que nós estamos pensando mais na limpeza da geladeira do que conversar com o marido? Será que nós estamos olhando para o chão sujo e estamos esquecendo de nos relacionar com pessoas? É isso que a gente vai falar amanhã. E a gente vai sugerir para você uma mudança de prisma, uma mudança de olhar. Porque se você muda o seu jeito de olhar para a vida, para as pessoas, você tem novos resultados dentro da sua casa. E está muito ligado com o conteúdo de hoje, mas amanhã a gente vai falar na prática. Aqui é reflexão. Reflita, assista essa live 2 vezes, 3 vezes, vou colocar no canal do YouTube agora. Vai lá, coloca lá uns comentários, tipo, não tô entendendo essa parte aqui. Me explica melhor isso aqui. Vamos conversar, vamos crescer e vamos amadurecer. Nós não temos tempo, gente. Nós não temos tempo. A gente tem o quê? Eu tenho 40 já. Vou viver mais quanto? Mais 40? Passou assim os meus primeiros 40. Vai passar também rápido os outros 40. O que a gente precisa fazer? Amadurecer. Escolher amadurecer com responsabilidade. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Amanhã a gente volta ao 12:00. Fiquem com Deus e até amanhã.